que eu falei aqui até agora, e eu fiz igual o João Kleber, eu parei na coisa que ninguém se percebeu, de nenhum comentarista, nem os melhores comentaristas, nem os melhores da direita, porque é algo que eu tenho esta maldição na minha vida, né? Eu não esqueço. E não esquecendo, eu linkei uma coisa a outra, isso é muito grave. Que foi uma percepção que ninguém tinha tido até então, mas o Valdemar Costa Neto teve. Logo depois da entrevista do Alexandre de Moraes para o Globo. E aí agora, um mês depois, ele cai na rede do ministro. Mas antes de chegar a ela, eu só quero retomar com vocês, para que vocês saibam os dispositivos legais daquilo que eu falei até agora. Para que vocês possam jogar no Google e ver que eu estou falando a verdade. Para ver que vocês podem buscar na doutrina, quem quiser comprar um livro de direito penal, para que vocês possam aferir a seriedade do que eu estou falando para vocês. Em primeiro lugar, quando a gente abre o Código Penal brasileiro, o artigo 1º, ele diz algo que foi repetido na Constituição Brasileira de 88. O que diz esse artigo? Ele diz, artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina. O que quer dizer? Não existe crime, um fato, um acontecimento, uma ação, um resultado da vida, um negócio, uma coisa, qualquer coisa que eu faça, não pode ser crime se não existir, antes desse acontecimento, dessa coisa, desse resultado, desse fato, desse ato, uma lei que diga que esse fato, que esse ato, que essa coisa, que esse resultado, que esse acontecimento, que esse negócio seja crime. Então, para que uma ação seja crime, tem que existir, antes do momento dessa ação, uma lei que diga essa ação é crime. Da mesma maneira, não tem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, ninguém pode ser condenado por uma ação se não existir, antes dessa ação, uma condenação prevista na lei. Vamos continuar aqui no Código Penal. Vamos para o artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Esse artigo, ele pode até ser útil para aqueles que defendem a culpabilização, a responsabilidade penal do planejamento da tentativa de golpe. Mas ele não ajuda, porque se a gente for analisar no todo o Código Penal, esse artigo nos diz que o crime ele é praticado no momento, no exato instante da ação ou omissão criminosa. Mas veja, ação ou omissão criminosa. O crime é praticado no momento em que a ação que é considerada crime é praticada. O crime é praticado no momento em que a omissão que é considerada crime é praticado. De maneira que, indo mais adiante, eu chego no artigo 14. E o artigo 14 ele fala que existem dois crimes.
Dois tipos de crime. Duas modalidades de crime. Essa é a melhor expressão. Duas modalidades de crime. Artigo 14 do Código Penal. A primeira modalidade, no inciso 1, crime consumado. E a segunda modalidade, a tentativa, que é o crime tentado. O que diz o artigo 14? Diz-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Por exemplo, matar alguém é a definição legal do homicídio. Matar alguém tem um sujeito ativo, que é aquele que mata, e um sujeito passivo, que é aquele que morre. Logo, quando aquele que mata quer matar, ele, mesmo querendo matar, só vai ser aquele que mata se ele tentar matar. Se ele tentar matar, ele já é o sujeito do tipo penal tentado. Se ele conseguir matar, é do consumado. E por que se diz que o consumado reúne todos os elementos da definição legal? Porque só se ele conseguir é que vai ter alguém que morre. Se ele tentar, querendo matar alguém e não conseguir, o crime não foi consumado, mas ele vai ser punido, porque ele foi tentado. E aí o inciso 2 do artigo 14 diz: tentativa é... Olha o que é a tentativa. Portanto, o que é o crime tentado? Essa é a parte mais importante. Quando iniciada a execução, não se consuma o crime por circunstâncias, por acontecimentos alheios à vontade do agente. O sujeito quer matar. É crime? Não, não é. Querer não é crime. O sujeito quer matar. Aí ele pega a arma, aponta para a vítima. Ele vai disparar. Se ele disparou e matou, é o crime consumado. Se ele disparou, acertou a vítima, mas não matou, foi um erro de mira, aconteceu alguma coisa, foi tentado. Da mesma maneira, se vê um policial, pulou em cima dele e rolou na relva, e ele não conseguiu disparar, ele tentou. Da mesma maneira que se ele apontou, aí a arma falhou, o sujeito viu e correu, ele tentou. Ele tentou e por um motivo alheio à vontade dele, não deu certo. Agora, o Código Penal para por aí. Ele fala que o crime ou ele é consumado, ou o crime, quando não é consumado, ele é tentado, mas ele define a tentativa. Ele estabelece que a tentativa só ocorre quando o sujeito começa a executar. De maneira que,
Se não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, porque a lei brasileira opta por punir apenas como crime um ato definido como crime quando ele se completa ou quando ele começa a ser executado, mas por motivos alheios a quem começa a executar ele não se consuma, eu não posso dizer que o sujeito que planejou matar pode ser responsabilizado. Por exemplo, quantas vezes a polícia já não pegou planejamentos de assalto a banco, de assassinato, de execução, mas só prendeu as pessoas por outros motivos, porque já eram procurados, porque cometeram outro assalto, porque já cometeram outro assassinato, porque eram traficantes. Mas aquele planejamento digno de 11 homens e um segredo, aquilo não pode ser punido. Porque no Brasil, a lei é assim. Ah, Pavinato, não deveria ser. Eu também acho que não deveria ser. Mas o fato é que não é. O fato é que é assim. E se não deveria ser, o Congresso devia fazer uma lei. Mas como o Congresso mantém essa lei, a opção do Congresso brasileiro e, portanto, a opção do povo brasileiro é que o planejamento não seja responsabilizado penalmente. De maneira que não se pode falar em crime de planejamento de tentativa de golpe. De maneira que não se pode falar que alguém possa ser investigado por arquitetar um crime. Arquitetar um crime não é crime. Está errado? Pode até ser que esteja errado, mas esse é o certo no Brasil. Não se pode investigar alguém e prender alguém a não ser que seja para evitar o crime. Porque uma coisa é a polícia trabalhar com uma denúncia, olha, estão tentando me matar, eu soube que virão aqui tal horário e vão dar um pipoco em mim. Aí a polícia vem e prende, porque ela quer coibir o crime. Agora, um crime já coibido, um crime que já foi, você não pode investigar e nem culpabilizar o planejamento, mas só a execução e saber se ela foi tentada ou consumada, porque o Código Penal só pune crime consumado e tentado e não planejado. Essa é a nossa realidade. Nós precisamos acordar para isso. Porque um erro não pode justificar o erro seguinte. E o erro seguinte não pode anular o erro anterior. Porque o que aconteceu no Brasil, o 8 de janeiro? O 8 de janeiro foi um erro gigantesco. Mas esse erro gigantesco não justifica o erro da persecução criminal que começou depois do 8 de janeiro. Não é porque o 8 de janeiro foi muito errado que eu posso conduzir a perseguição criminal dos envolvidos de maneira errada. E a maneira errada com a qual a perseguição criminal do 8 de janeiro tem sido feita não absolve, não redime, não corrige os erros do 8 de janeiro. O erro continua sendo erro sempre. E se nós não nos atentarmos ao princípio da legalidade,
que é o nosso último fio de esperança, é que alguém no Senado tenha consciência e fale: eu tenho o dever, que é uma prerrogativa para a nossa infelicidade, e só eu posso parar com essa afronta ao princípio da legalidade. Mas isso está na mão do Senado. E nós elegemos os senadores. Logo, senhores, como eu não sei da investigação, porque ela não é pública, e só sei aquilo que a imprensa, que tem medo do Alexandre de Moraes e que gosta de verba do Lula, diz, eu me pauto pelas informações que ela me dá. E por essas informações a análise jurídica é essa, correta. E se, conforme uma das emissoras afirmou, esta operação tem por fim desvendar a arquitetura do golpe, a arquitetura da tentativa de golpe, isso está errado. Porque arquitetar não é crime. A Polícia Federal poderia investigar antes do 8 de janeiro, de maneira a coibir o 8 de janeiro. Aí faria todo sentido. Mas o 8 de janeiro já foi. Já aconteceu. Quem planejou já tentou. Quem planejou já tentou. Aí ou você é partícipe ou você é mandante. Agora, arquiteto da tentativa do golpe não existe. Não dá para falar nisso. Não dá. Tentativa da tentativa não dá. Tentativa de planejamento não dá. E o Alexandre de Moraes, em 4 de janeiro, falou em tentativa de planejamento.